Boa tarde, você que está aí na sua casa, você que está aí não sei aonde, no seu carro, no trabalho, na escola. Muito boa tarde, estamos iniciando agora, estamos inaugurando, estamos estreando mais um quadro novo aqui na nossa página. Estamos iniciando agora o nosso Resgate Cast, que vai ser o nosso podcast onde nós traremos homens e mulheres, pessoas de Deus, pessoas que trarão conhecimento, pessoas que vão bater um papo super legal com a gente. Está aqui conosco hoje meu super amigo, já um irmão, Fala, já Rafão. amo muito, Pastor André. Se apresenta aí, Dezão. Fala pessoal, beleza? Eu sou o André, para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou pastor da Bereana, lá em Osasco, e sou pai do Miguel, de 3 anos, sou marido da Pamela também, isso eu falo que eu sou em tempo integral, e além disso, Deus me chamou para pastorear uma igreja também. É isso que eu faço aí dos meus dias, é a Deus que eu sirvo, eu amo isso, amo fazer isso. Sou corintiano, não estou muito... Hoje é um dia tenso para o corintiano, né? Você é corintiano? Você que está na câmera aí? Não, Você é corintiana? Pior. Você é corintiana? Oxi. Aí Você é santista, né? O quê? Palmeirense. Palmeirense e pior. você? Santista? Vixe. Então, Aqui então o é negócio... Ser o de negócio... Santos porque eu sou santo, entendeu? O negócio não está muito bom pro meu lado, não. Mas hoje à noite tem um jogo difícil aí. Mas tamo aí, cara. Tamo aí para conversar. O senhor acha que reverte? Reverte, cara. Até Não pela fé, pela razão agora, enquanto vai. houver 1% de chance, haverá 99% de fé. Isso aí. O cristão é movido pela fé até nesse momento. Caramba, hein? Pessoal, para você que está assistindo aí e não me conhece, sou o ministro de louvor aqui da nossa comunidade Resgate Vida, sou o Rafael Leão. Quero dizer para você, fique à vontade, você faz parte desse momento, você faz parte desse quadro, tá? Nós não estamos aqui sozinhos, você está junto conosco. Se você tiver alguma pergunta aí, alguma interação, pode mandar, que vai ser muito legal mesmo, muito legal. Dezão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Fala aí, meu irmão. E aí? Que você... Quem é o André? Cara, quem é o André? Eu sou filho da Maria, como 80% dos brasileiros, Maria Ilma. Todo mundo chama de... Não, todo mundo. Filho de... Não, minha mãe não é não. Quase todo brasileiro é filho de uma Maria e neto de uma avó baiana. Eu sou filho de uma Maria e neto de uma avó baiana. Ah, minha avó é nordestina. Mas é todo mundo. Tá tudo lá, tá tudo ali, tá com o pé. Filho da Ilma e do Maurício. Eu tenho 2 irmãos, que é o Júnior e a Thaís. Meu irmão já veio aqui, inclusive, ministro de louvor. A minha irmã Thaís também da igreja. Graças a Deus, todo mundo na igreja. E conheci a Cristo ainda criança, quando a minha avó me levava para a igreja, uma igreja quadrangular que ficava lá no Novo Osasco, perto da nossa casa. Aí, como a maioria dos adolescentes, cresci, me afastei, né? Fui viver minha vida. E quando eu fiz 18 anos, eu voltei para a igreja, que é a Bereana, onde hoje eu pastoreio. Isso lá em 2008. A primeira igreja que o senhor foi qual? Quadrangular, quando era Quadrangular? criança. Quadrangular lá no Novo Osasco. Hoje... Nasceu ali em Osasco? Nasci em Carapicuíba. Carapicuíba. Nasci em Carapicuíba, eu sou de Caracas. Era melhor falar que é de Osasco. Você que é de Carapicuíba, não tem vergonha de você ser de Carapicuíba. Estudos dizem que Carapicuíba é a cidade do futuro. A gente não sabe que futuro, mas é o futuro. Você que é de Carapicuíba, ó, somos 2, tá bom? Então, e com 18 anos eu comecei a andar com Jesus de novo. Eu só quero parar tudo aqui, ó. Quero mandar um abraço pro meu amigo Lucas Monteiro, ministro de louvor. Rafael me deixou sozinho aqui, mas eu vou apresentar para vocês esse podcast, eu vou continuar falando. E Lucas, um abraço para você, tá bom, meu amigo? Você é o cara. E como eu estava falando, né, eu conheço Jesus desde os... Me aprofundei nisso na igreja aos 18 anos. Comecei a caminhar com Jesus verdadeiramente mesmo. Alarme falso? Parecia que o áudio tinha caído. Não. Comecei a caminhar com Jesus de verdade aos 18 anos. E o que eu posso dizer disso, né? Eu fui líder de jovens, fui professor de escola bíblica, fui do teatro, fui do louvor,
fui da dança, já dancei na igreja também. Já dançou na igreja, Rafa? Toda criança já, né? Não, tô falando depois de grande. Ah, não. Não? O senhor era da dança? Eu gostava do teatro. Não, dancei, eu já tinha uns 20 e poucos anos já. Sério? Sério. Mas era dança, não era gesto. Era dança mesmo, mexia as pernas, mexia os braços. Porque a gente sabe que na igreja tem a dança e tem o gesto. Eu sou assembleiano. Assembleiano, você que é assembleiano aí, você sabe. Gestos, bom, eu não sei descrever o gesto, mas dança aí você faz uns passos. Sim, mas aí, ó, você que é assembleiano, você vai concordar comigo. O gesto era o quê? A menina não pode mexer da cintura para cima. A assembleia tem disso. Como assim, da cintura para cima? Ela não pode mexer, quer dizer, não pode mexer da cintura para baixo. Ah, só na Ela mão. só aqui, ó, só a Sério? mão aqui, ó. Eu não sabia então que era... Deus, o Espírito. Não, eu sabia que tinha essa Abandonei diferença, o mas eu não pecado. sabia qual era a diferença. A diferença é essa. O gesto, ele nasceu na Assembleia de Deus. Grupo de gestos. Porque era proibido mexer da cintura para baixo, porque senão conotava uma sensualidade da menina. Aí ela só podia mexer os braços aqui assim, ó, fazer uns shirugu aqui, um sharingan. Já a dança, mas eu dancei na igreja. Aí mexia a perna, mexia o braço. Não. Depois de grande, eu acho que a última vez que eu dancei, eu tinha uns 13 anos, 12, por aí. Mas foi um rap, aquele lá. Então vê se vigia. Isso aí o pessoal lá da igreja dançava também, cara. Essa aí é muito boa. Então esse sou eu, cara. E aí eu comecei fui chamado para ser integral na obra em 2017, a compor o corpo do presbitério da Bereana. E a princípio eu pastorearia em Franco da Rocha. A igreja, até que a gente estava conversando antes de começar aqui, a igreja que a gente inaugurou recentemente. Fiquei cerca de 1 ano e pouco lá. Aí voltei para pastorear no Jardim Belmonte, a pedido do nosso pastor, Amando, né, a envio do nosso pastor Walter. Deixar um aqui abraço também, Belmonte. Belmonte. Pastor Walter, pastora Márcia, meus pastores, pastor Ricardo, pastora Priscila, todos vocês. Pastor Jair, se estiver assistindo a gente aí, eu estava conversando com ele no Face agora, se estiver assistindo aí, um abraço também. Pastor Jair, você é meu pai na fé, o cara que me ganhou para Jesus. Fiquei 6 meses para aceitar Jesus. Mas aí, vamos lá. Como que foi esse encontro com Jesus? Cara, porque assim, é igual o senhor falou, né? Eu tive um momento, vou dizer assim, bem parecido com o senhor. Eu não me afastei da igreja, mas igual, né, uma vez eu ouvi, né? Neto de pastor, as pessoas pensam que é filho de pastor, as pessoas pensam que é neto de Deus, não é bem assim, né? Neto de filho de pastor não é neto de Deus. Filho de peixinho, né? Peixinho mas filhinho de pastor não é pastorzinho. Entendeu? As pessoas pensam, não, tal... Mas eu não nasci já e tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus ali por volta dos meus 16, 17 anos, 15. Não me recordo a idade ao certo, assim, mas eu lembro da experiência, eu lembro de como foi. E para o senhor, como que foi assim que o senhor conheceu verdadeiramente Jesus? Cara, eu vejo que hoje 90% das pessoas que vão para a igreja, elas não vão necessariamente por Cristo. Elas vão por um problema que as leva até Jesus. Problema no casamento, problema de dependência química, uma enfermidade, um problema financeiro, uma porta de emprego. E aquilo ali não tem nenhum problema ser um chamariz. Eu comecei a ir para a igreja, não por um desses problemas, mas um outro também. Eu me sentia, os meus domingos, eu ficava em casa sem fazer nada. Então eu voltei para isso. Eu tive uma amiga que trabalhei com ela. Olha que legal, eu sempre conto para as pessoas. Eu comecei a ter aula com o Testemunho de Jeová em 2017. Aí eu fiquei 1 ano e meio tendo aula com o Testemunho de Jeová. Todos os sábados, 9 horas da manhã, o Testemunho de Jeová ia lá, batia na minha porta, entrava, a gente abria a revista, via lá o leão, o tigre, uma criança. E aí... Falaram aqui que o senhor continua no Ministério de Dança. Eu fui abrir para dar uma olhada, o Jefferson falou assim, o André continua no Ministério de Dança. Não, o Jeff, ele faz o podcast comigo lá na igreja, lá no Verbo. Na verdade, eu faço com ele. O senhor falou que ele ia alguém tem que Jeff, trabalhar, né? Esperando, meu. Ô, Jeff, me perdoa eu não ter te avisado, cara. Eu achei que era noite. Eu achei que era noite. Eu adorei, foi mal. Eu achei que era noite. Gabi, já temos o corte. Como entregar o pastor? Eu achei que era noite, aí eu descobri que era de manhã, segunda-feira, e eu imagino que ele esteja trabalhando. Manda aí pra gente, Jeff, se você está trabalhando, porque alguém tem que trabalhar. Né? Uma vez uma pessoa, eu fui atender a pessoa, ela perguntou, além de ser pastor, você trabalha? Nossa. Eu falei, então, mas o Jeff trabalha, eu sou pastor, por isso que eu consigo estar aqui 3 horas da tarde.
Mas onde eu estava? O Jeff trabalha, eu sou pastor. Não, é que eu comecei a rir. Desculpa, Lembrei. E aí eu fazia aula com o Testemunho de Jeová. Esse cara que me dava aula, o Sérgio, se você estiver assistindo, um abraço para você. O Sérgio arrumou um emprego para mim na Trilog, uma empresa da Abril. E lá eu fiz amizade com uma galera e dentro dessa galera tinha a Gabriela. A Gabriela era da Bereana e ela me convidou para ir na Bereana. Eu fui, gostei bastante, achei muito legal a dinâmica, muitos jovens me receberam muito bem. E ali eu me senti recebido, me senti abraçado. Porque eu cheguei no momento... Eu era um cara muito estranho, né? Porque eu terminei o meu ensino médio, eu não fumava, eu não bebia... Mas eu também não era crente, eu era aquele cara que, tipo, se eu tivesse com um crente eu não gostava, mas se eu tivesse com os caras doidão, também. Eles não gostavam de mim. Então, meu domingo sobrava Faustão. E eu comecei... Faustão com o Fantástico. Faustão e o Fantástico, olha que Molotov. E aí, que legal, porque quando eu conheci essa galera da igreja, logo em seguida ia ter um acampamento. Olha a importância do retiro, né, do acampamento espiritual, do acampamento de igreja. E, cara, eu fui e eu me apaixonei ali. Ali eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Eu tive o meu primeiro... É engraçado que Jesus ele fala para os discípulos, né, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E eu conheci uma galera que era realmente discípulo de Jesus. E eu amei estar ali. Foi de sexta a domingo. E eu falei, cara, esses caras passaram 3 dias aqui. Esses jovens, adolescentes, eles não beberam, eles não fumaram, eles não precisaram... Eu não vi ninguém falando palavrão, eu não vi ninguém fazendo piada maliciosa, e foi incrível, e todo mundo jogando bola e brincando. É possível jogar bola sem sair na porrada no final do jogo. Nossa! E foi incrível. Então, dali para frente, eu falei, eu quero conhecer mais esse Jesus. E aí o filho do pastor, que era o pastor Lucas, que hoje é pastor em Piracicaba, filho do pastor Jairson, era o líder de jovens na época, e eu me encostei muito nele. Então, eu fui começando a descobrir, junto com ele, como era legal você ser um cara que busca a Deus. As promessas que Deus tem para você. Aí, um dia, num congresso de mulheres, eu estava nesse congresso, olha, congresso de mulheres. Crente... Tava fazendo o que lá, mano? Crente no começo da caminhada, cara, falou que vai ter culto, não importa o que seja. Podia, era aberto, Podia, né? Era aberto. Não é maçonaria, não. Mulher, mas... Nossa, mano. Pastor é zica, mano. Não era maçonaria, não, era um culto. Não, é que aqui a gente tem o chá das mulheres. Daí eles até brincam, quando tem chá é só mulher. Porque só mulher. O nome é chá para as mulheres. Aí tem os irmãos que ficam brincando, vamos vir tomar o chá das mulheres. Não, porque lá... Daí, sempre quando acaba, acaba sobra, próximo, né? Do culto. Já era. Não, quando tem chá é só para as mulheres, mas o culto é aberto. E aí, naquele culto, eu lembro que uma missionária ministrou, ela falou assim, olha, tem gente aqui que chegou e tem orado pela família, e eu quero te dizer que logo, logo a sua família vai estar aqui com você também. E eu ia, crente no começo, né, cara? Tudo que é promessa, você pega para você abraça, você crê. Eu não sei o que acontece com a gente vai ficando velho e vai perdendo a capacidade de crer nas mínimas promessas de Deus, nas pequenas promessas. A gente começa a ser muito seletivo. Eu julguei, isso aí é mentira. Parece que só é promessa aquilo que... Deus vai te dar um helicóptero. Não, cara, e era uma coisa muito simples, muito... Claro, era a família, né? Que era família simples, mas é pouca coisa. Mas aquilo ali, começou a me dar uma alegria muito grande. E eu depois conheci a minha esposa, né, a Pamela, nós começamos a servir. Aí um dia, em 2014, eu tive um outro encontro muito poderoso com Deus numa igreja aqui próxima, a igreja de uns amigos meus, que tinha um missionário pregando lá. Foi o tempo que eu achei que eu ia ser missionário, mas eu não virei missionário. Sempre tem aquela, né? Todo mundo já postou isso. Você já recebeu uma profecia assim, ó, Rafael, vejo você no avião. Oxi, mas hoje eu já recebi mais forte. Eu tô vendo o mundo, os 4 cantos do mundo com a sua foto. Falei, isso, mano, amém, se for de Deus até hoje ainda, né? Não, mas é sempre assim, pô, você vê um ministro de louvor top lá, nossa, Deus me chamou pro louvor. Aí vem a palavra. Não, Deus me chamou pra palavra. É o hype, né? Hoje em dia as pessoas, olha, irmão, vejo você e 2 microfones e um podcast. Que é tudo que tá na... Tempo atrás era missão, né? Missão estava em alta. Então, e eu fiquei muito feliz. Ó, vejo você no avião. Poderia ser comissário de bordo, né? Poderia ser piloto. Não missionário, né? Mas é isso. Você no avião já chegou em casa, mãe, dá mochila aí que eu tô indo. Mas foi assim, cara. E eu não digo que eu tive o momento que eu encontrei Jesus, mas eu vivo a minha vida tendo vários momentos.
Vários momentos assim que eu encontro. Semana retrasada, nós tivemos o retorno de um culto apenas. Nós estávamos fazendo 2, e aí virou um culto só de novo, um culto no domingo à noite. Foi um culto assim poderoso demais, de renovação, de entrega. Então eu busco ter isso. Porque se a gente ficar marcado, aí senão vira aquela pessoa nostálgica. Lembra, o evangelho era bom em 1962, quando aquele pastor chegou, aquilo era evangelho, aquilo era música. Não. Eu não digo que o melhor de Deus está por vir, porque o melhor dele veio, morreu por nós e preparou um lugar no céu para a gente. Mas Deus tem muita coisa boa para a gente daqui para frente, cara. Eu ainda creio que eu vou viver o melhor momento com Deus amanhã, daqui a pouco. Hoje, esse aqui é o meu melhor momento com Deus, é conversando com você aqui. É vendo Deus através do que a gente está falando, é me entregando, é orando, daqui a pouco sair rodando, falando em línguas, já pensou? Como que uma vez eu até parei de brincar com isso, né? Porque um pastor uma vez me corrigiu, mas igual, não sei se você já viu lá o Jacinto, chamar o som do corta-cana. Sim. Mas, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor assim. Qual o senhor acha que foi assim, o maior impacto que Jesus teve assim na vida do senhor? O maior impacto foi o nascimento do meu filho, cara. O nascimento do Miguel, assim, foi um momento que Jesus olhou para mim e falou: agora você precisa ser homem mesmo, porque você vai ser o exemplo dele. Até ele crescer e ter a capacidade de entender quem é Deus, de entender quem é Jesus, você vai ter que mostrar para ele, através das suas ações. Que forte, hein, Cara, isso aí foi um momento na minha vida, quando veio a paternidade, quando a minha esposa me contou, nós seremos pais, eu tive várias conversas com Jesus sobre isso. Porque ali é incrível, porque eu preciso mostrar quem é Deus para ele. E é louco, porque teve um caso recentemente, a gente até postou nas redes sociais, que foi o meu filho, a gente colocou ele de castigo, e aí ele chorou, mas depois ele começou assim: Jesus, me tira do castigo! Me tira do castigo, Jesus! Sério? Sério, ele tem Sério? 3 anos. Aí o que a gente 3 fez? anos? O que a gente fez? Olha, nós ensinamos ele, a gente sempre ora com ele e diz: quando você estiver em apuros, quando você estiver em muito aperto, clama por Jesus que ele te salva. Tá vendo? Aí eu falei para a Pamela, eu falei para minha esposa: a gente vai ter que ir lá ensinar para ele, falar para ele que a gente vai tirar ele do castigo, porque ele clamou Jesus. Porque não valeria de nada. Foi o momento de ensinar ele. Então, hoje mostrar... Acho que foi a melhor lição assim, que ele teve. Sim, assim, né? então ensinar para ele que Jesus é bom, que Jesus leva para o céu, que o pecado é ruim, que a gente tem que ser santificado, eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque é para mim que ele olha. No final do dia, quando o tio dele tira ele do colo, quando a avó dele tira ele do colo, quando entra em casa e fecha a porta, eu sou o pai dele, eu sou a pessoa mais perto de Deus que ele tem ali naquele momento. Então, o maior impacto do meu ministério foi o nascimento do meu filho. E antes disso, assim, o senhor era uma pessoa muito brava? Tal. Não, cara, eu Jesus não... teve, eu digo assim, teve um impacto na vida do senhor de mudança de alguma área? Entendi. De mudança de alguma área? Cara, eu, quando era do mundo, né, vou usar esse termo aqui que os crentes já entendem, a maioria é crente assistindo aí, quando eu era do mundo, Tem água aí ainda? Tem. Eu tinha muita malícia nas minhas palavras. Eu sou muito brincalhão, eu gosto de ser brincalhão. Mas hoje eu tirei um pouco disso. Eu tirei o que a Bíblia chama de chocarrice, né? Eu tô lutando com isso aí, viu? Mas eu tinha muita malícia nas minhas palavras, assim, nas brincadeiras. Moleque, né, cara? Moleque de escola, Só quer sabe? zoar. Só quer zoar. Então, isso foi uma coisa que eu mudei muito depois que eu conheci a Cristo, assim, de colocar, de buscar uma santidade nas minhas palavras. Não só no meu comportamento. Como eu te falei, eu não bebia, não fumava, eu era um cara sossegado, eu não era aquele namorador. O que eu mudei? Não, eu deixei de ser mulherengo. Não, eu nunca fui. Mas o que eu tinha muito era isso. O que você falou é importante, porque eu até falo assim com alguns jovens, falo, às vezes a brincadeira ela é saudável, ela é sadia, todo mundo tem que rir. Jesus é alegria, Jesus é força, sim. Mas eu acho que Jesus ele não é a alegria daquela brincadeira que não está sendo alegre para todo mundo. Exatamente. Então é isso aí que o senhor falou, é muito importante. Exatamente. Porque às vezes está numa brincadeira ali que só está sendo a graça de um e não acaba que não... né? E a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. E as palavras, elas trazem isso também, né? Então dá para brincar, dá para zoar, tudo. Dá para ter respeito. Claro que vez ou outra, eu não vou falar aqui que eu nunca mais falei, nunca mais fiz. Vez ou outra o velho homem tenta tomar...
Quando tá entre os três, mas... Quando tá na resenha ali, né? Mas aí você Extravasa ora. aí, né? Você ora e fala, ô irmão, para de falar isso aí, irmão. Isso aí não é legal, não. Ô. Então é isso. Foi o que Jesus me transformou. Jesus mudou muito a minha vida nisso. Nossa, pior que isso é pancada, hein? Obrigado. Mano, deixa eu fazer aqui outra pergunta pro senhor. A gente falando assim do senhor, o que o senhor diria por eu de 10 anos atrás? Putz, o tempo tá passando, hein? Eu já tô com 31. Meu eu de 10 anos já era maior de idade. Tinha 21 anos, né? Nossa, eu já tá com 31, nem parece, hein? Não tô puxando saco não, mas Sério? não parece, não. Pô, obrigado, cara. Deram Deve 31 ser pra mim esses dias, eu deve fiquei ser a mal, luz. mano. Você tem quantos? 23, me 23? deram 31, mano. Não, mas você vai ver que chega numa idade que você dá uma segurada no tempo. É que você é um cara maduro, você aparenta ser um cara maduro, né? Não, falaram que era cara só por causa sério. da barba mesmo. Ah, é? Daí eu parei de usar barba grande. Agora só o bigode, ó. Cara. Hoje eu cortei, eu cheguei em casa e falei assim, mãe, bigode me deixa sério, né? Eu falei assim, vem almoçar, vai. Cara, a Bíblia ela nos ensina a buscar sermos parecidos com Cristo. E hoje eu tenho uma cabeça que eu busco ser parecido com Cristo, como eu tinha já também aos 21 anos, mas eu era um cara solteiro, sabe? Não tinha muitas responsabilidades assim de família, morava na casa da minha mãe ainda, já namorava tudo, tava começando a namorar com a Pamela, né? Eu sou meio ruim de data, ela pode me corrigir depois, mas... Ontem eu fiz 3 meses de casado. Daí só a Amanda mandando mensagem. Ai, amor, feliz 3 meses de casamento. Aí você tá Falei, bom. hoje, Hoje, né? Amor, é hoje, né? Mas eu diria, aproveite mais os momentos com a sua família também. Aproveite mais os momentos com a sua família, André. Aproveite mais os momentos com Deus. Porque no final é isso, né? Tema a Deus. Salomão, quando ele estava no final da vida dele, ele escreveu em Eclesiastes, ele disse, no final de tudo, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, o conselho que eu daria para o André lá de trás era, tema a Deus. É o mesmo conselho que eu dou para o André, se eu encontrasse o André do futuro. Tema a Deus. Porque o princípio da sabedoria, Salomão escreveu, é o temor a Deus. Quando eu temo a Deus, eu consigo tomar as decisões corretas. E aí não é temer de ter medo, é temer de ter reverência, é temer de entender que se eu não quiser fazer nada, Deus não é um Deus também que vai vir, vai jogar um raio em mim e vai me matar. Mas eu não vou viver aquilo de bom que Ele tem para me dar. Então eu diria, André, tema a Deus. Isso que o senhor falou, mano, é algo que quando eu entendi, quando eu aprendi, mudou muito minha vida com Deus. Que a gente, quando fala temor, assim, já vem logo aquele medo, né? Às vezes fala, não vou pecar porque vai ter a consequência. Né? Então a gente, às vezes, não peca com medo da consequência. Exato. Eu acho que o não pecar vai muito além do medo da consequência. Exato. Vai muito, acho que tem algo muito maior do que do que a consequência do pecado ali em si. Tem um relacionamento com Deus, tem uma vida, tem aquilo que não vai me fazer bem, né? Então, às vezes, o temor, quando fala temor, nossa, temor, eu tenho medo e tal, mas acho que vai muito além, igual o senhor falou, respeito, né? É a pergunta errada de alguns jovens, às vezes, né? Ah, se eu fizer isso é pecado, se eu fizer aquilo é pecado, então o cara está sempre nivelando a vida dele por baixo. Ah, se eu fizer isso, eu me afasto de Deus. Se eu fizer isso, eu me afasto de Deus. Se eu passar a mão até tal parte do corpo da minha namorada é pecado. Se eu falar tal palavra... Agora, por que ele não muda a pergunta? Será que se eu orar mais do que eu oro hoje, eu vou receber mais de Deus? Cara, será que se eu passar um final de semana inteiro só pensando nas coisas do céu, orando, eu vou ter mais de Deus? Como vai ser a minha pregação se durante aquela semana eu fizer um jejum, eu fizer o meu devocional, eu ajudar alguém... Sabe? Então, muda a pergunta. Esse mesmo Deus que todo mundo, que as pessoas tentam, é muito daquela coisa quando a gente é criança, né? André, não faz isso, então Deus vai te castigar, hein? Deus está vendo, hein? Deus está vendo o de ruim que você faz, mas Deus está vendo também as coisas boas. Deus é muito além do castigo, né? Sim, então, claro que se você pisar na bola, o castigo, o que o homem... É consequência. O que o homem plantar, isso também colherá, porque Deus não se deixa escarnecer, é o que a Bíblia nos ensina. Porém, se você plantar no espírito, a Bíblia diz o quê? Quem planta na carne colhe corrupção e morte. A gente já sabe. Mas quem planta no espírito colhe vida eterna. Então eu prefiro olhar, se eu errar, que seja um desvio mesmo daquele caminho, mas não é o meu foco, eu não olho para isso. Também é aquela coisa, toda hora o cara tiver medo de fazer, medo, ele vai cair toda hora.
Porque ele está dando mais valor para aquilo que põe ele para baixo do que olhando para Deus. E Paulo disse o quê? Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Meu olhar está para frente, cara. Uma vez, Deus falou muito isso comigo no meu coração, meu. Não queira não pecar, mas queira viver uma vida de santidade. Exatamente. Tem muita diferença, porque igual o senhor falou, quando a gente não quer pecar, a gente acaba se nivelando ali no limite, ali por baixo, né? E, e tal, posso, não posso, aquela dúvida, aquele negócio. Mas quando a gente se nivela em querer viver uma vida de santidade, é outra coisa. Por exemplo, namoro. Namoro é de Deus ou não é de Deus? Ah, meu, eu tenho uma opinião Polêmica. muito radical com isso aí, mano. Igual uma vez foram conversar comigo de namoro, eu namorei, vou falar tal, mas eu sempre entendi algo. Fala pra mim na Bíblia quem namorou. Então, mas não, isso. Eu sempre pensei isso. Então, se Deus outra coisa também, né? Aquilo fala, Deus não me falou que é a pessoa ainda, daí eu vou namorando, cara. Isso pra mim eu acho que não existe. Aí por que eu entrei nisso também? Por que eu falo se o namoro é bom ou não? Porque tem gente que parece que namora para sofrer. Então, o cara, toda semana está lá, pastor, tô sendo tentado, pastor, eu tô olhando para minha namorada e eu tô tendo desejos. Eu falo, irmão, que bom, né? Porque se você olhasse para o seu namorado ou ela olhasse para você e não sentisse nada, vocês não têm que continuar, porque às vezes não se gostam. Eu, quando namorei, olhava para minha esposa quando namorava e eu sentia alguma coisa, porque eu gostava dela, eu me atraía por ela. Mas não use isso para ser um sofrimento, que aí entra aquela coisa do pecado, do cara ter medo. Mas eu tô com medo de cair, eu tô com medo de cair. Não, se você vai ter um namoro, vai orar, vai ter um relacionamento legal, um relacionamento... Eu tenho também a minha opinião de que não deve durar tanto tempo, né? Aquelas pessoas que noivam 15 anos de noivado. Não, por exemplo, assim, eu namorei 2 anos. Eu e a Amanda, nós namoramos 2 anos. Mas foi por conta de uns projetos que nós tínhamos paralelo. Eu já até expliquei pro senhor. Mas o nosso desejo era, por exemplo, nós casamos esse ano, era ter casado ano passado, metade do ano passado. Mas por conta de alguns projetos, a gente falou, não, vamos adiar, a gente permanece ali orando, firme e tal. Mas eu partilho da mesma opinião. O namoro ali é só para você conhecer ali e tal. E, cara... É um compromisso, né? A Bíblia mesmo a gente não vê namoro porque no conceito judaico, que é até onde a gente chega na Bíblia, ele não existe isso mesmo. Primeiro que não era nem o cara que escolhia, né? Quem escolhia era o pai dele. Era o pai. Pensou se fosse assim hoje. Lembra de Isaac, né? Abraão manda lá o Eliezer, que era o servo, vai lá na família do meu parente lá, escolhe fulano tal, e volta, e traz a esposa para ele. Aí o cara conhecia lá, passava um tempo, mas é a cultura deles, né? Acabou que a nossa cultura, ela permite o namoro, mas eu não considero o namoro como um lugar de experiência. Se você... Eu falo isso muito para jovem. Você gostou da menina, ela gostou de você... Você enxergou Provérbios 31 nela, mulher virtuosa. Ela enxergou em você o que Paulo fala a Timóteo também, do presbítero, do homem de uma só mulher, do homem que não é beberrão, do homem que cuida bem da sua casa, do homem de verdade. Enxergou tudo isso? Legal. Firma um compromisso. Não precisa casar amanhã, mas firma um compromisso. Mas saiba que o namoro não é um test drive também, senão você vai avacalhar. E algo que a gente aprende muito aqui, né, quando tem... algum casal começa a namorar, a gente até brinca, quando é o casamento? Porque o namoro é um preparo pro casamento, é algo sério. Eu falo isso pra jovem. Igual você falou, vai ficar 15 anos namorando, não. Começou a namorar, beleza, já... até porque a gente tem que viver com foco, a gente tem que ter foco, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, não é? Então, se eu estou namorando, eu tô focando no próximo passo. Se eu estou namorando, eu estou imaginando o próximo passo. Exatamente. E seria o quê? Eu já estou namorando e já estou imaginando o meu casamento. Sim. Mas você está falando de casamento? Sim, então você começou a namorar, você já começa não procurar, mas começa a pensar na casa, começa a pensar no casamento, começa a enxergar se essa é a pessoa que você quer. E algo muito importante que eu aprendi seja a pessoa que você quer que o outro seja. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, Deus tem uma pessoa certa para mim, mas beleza. Você não é a pessoa certa, então... Não, mas imagina assim, ó, pastor. Agora imagina, ó. Se Deus tivesse uma pessoa certa para cada um. Se um quebrasse, quebrou tudo. Já era. Todo mundo ia estar com a pessoa errada, não faz sentido? Então a gente tem que ser a pessoa certa, né? Eu tô esperando ainda, claro que às vezes, né, tem caso e caso, Deus abre o seu olho e tal.
Mas mano, esse negócio aí, tô esperando. Seja a Cara, pessoa que você quer que a alguém Bíblia, seja. exatamente, a Bíblia não fala de namoro, a Bíblia fala de casamento, ela nos ensina, né? Paulo, quando ele fala aos Efésios, e aí entra disso mesmo, da pessoa certa. Eu não digo que a Pamela era a pessoa certa para mim, senão nós não teríamos tido nenhum dos problemas que nós tivemos, desde o noivado até o casamento. Mas eu entendo que o casamento é um local de renúncia. Paulo, lá aos Efésios, ele fala o que em Efésios 5? Olha, pessoal, a mulher seja submissa ao marido, e o marido esteja disposto a morrer pela mulher, como Cristo morreu pela igreja. Ou seja, a mulher precisa servir, o marido precisa servir. Então, quando eu namoro, no começo de um namoro, eu já tenho que pensar como se eu estivesse num casamento. Eu preciso me eliminar. É o que João falou de Jesus, né? Que ele cresça e eu diminua, mas no casamento é a mesma coisa. Senão não vai dar certo. Você vai fazendo dar certo. Você tem que eliminar as suas bobagens que às vezes você tem, entender o tempo da pessoa, entender que ela tem uma cultura diferente da sua, e ela entender que você tem uma cultura diferente dela também. Para que você... E ali dentro... um exemplo. O Joãozinho começa a namorar com a Mariazinha. Aí viu que a Mariazinha não gosta de trabalhar, que a gente sempre fala que é o cara que não gosta de trabalhar, né? Mas tem mulher que não gosta de trabalhar Tem também. também. Viu que ela não gosta de trabalhar, viu que ela não trata bem a mãe dela, ela é insubmissa, a mãe dela fala assim, olha, vocês 10 horas da noite é para estar em casa, mas eles querem viver um relacionamento de Romeu e Julieta. A gente chega a hora que a gente quer, nós nos amamos, vamos fugir. Cara, isso não dá certo. Desde o namoro, já entenda que você vai ter um relacionamento com a outra família também. Então, você tem que entrar para fazer dar certo. Senão, não entre. É igual você chegar no moleque, eu quero namorar. Pai, eu quero namorar. Pai, beleza. Sábado agora é dia dos namorados. Como é que você vai fazer? Pai, me dá um dinheiro aí. Não é errado você pegar dinheiro com seu pai. Não é errado você pegar dinheiro com a sua mãe. Mas é o que você falou. O namoro, ele deve ter tanta responsabilidade quanto um casamento. No seu casamento, quem vai bancar seu casamento? Então, sabe? prepara, você já está sendo preparado. Quando ali. você tiver que pagar uma conta de luz, é seu pai que vai pagar? É sua mãe que vai pagar? Então, isso tudo a gente tem que entender numa questão de casamento. Lá eu converso muito com homens, lá a gente tem o Cabron, e a gente fala muito disso também. Os homens precisam ser homens, precisam assumir. Então, você quer namorar, filho? Tá bom, então. Então, você já arruma um emprego, porque sua namorada vai te custar. Não que você vai ter que pagar as coisas para ela, mas você vai ter que se mostrar um cara responsável. Sim, e geralmente vamos generalizar, mas quem foge bastante do casamento é os homens, né, mano? Foge, cara. Homem é bicho solto. Geralmente né? a mulher já começa a namorar. Pastor, né, já vai casar. O homem já dá aquela coçadinha na nuca. Isso tem... É engraçado, né? A gente vive uma cultura, cada vez mais as pessoas querem derrubar isso. Mas é muito verdade. A menina, pelo menos antigamente, ela era preparada já, a mãe ensinava, né? Antigamente, bem antigamente, a mãe ensinava a menina a ser uma boa dona de casa e o pai ensinava o menino a ser um bom trabalhador. Hoje inverteram os papéis, né? O cara é chorão, quer nada com nada, e a menina quer bater nele. Acho que a gente precisa voltar para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina também a respeito disso. Crescer, um projeto junto, não é ruim, gente. Quer namorar, namore com propósito, case-se, construa algo junto. Eu sempre converso com a minha esposa e a gente fala de tudo aquilo que a gente conquistou desde o namoro. Uma parceria. É muito legal, cara, sabe? é muito Igual, bom, é muito bom. A gente começou a vivenciar isso, sabe? Desde os primeiros passos ali. É muito legal você construir a sua vida financeira, material, tudo ali com a pessoa que você ama. Muito bom. Tipo assim, porque a todo momento, igual o senhor falou, né? Igual, você sabe que se for possível, se vier o carro, você vai pular na frente. Para salvar porque você ama, entendeu? É dar a sua vida. É igual Cristo deu pela igreja. Exato. Então, quando você tá com uma pessoa assim do lado que você sabe que você daria a vida, é muito legal. É muito legal bom, mesmo. é muito bom. Se torna realmente uma só carne. E assim, se eu tiver errado, o senhor me corrija, por favor. Por favor. O senhor que tem mais experiência. Mas, cara, quando você tá com a pessoa ali que você ama, você quer casar logo, mano. Com certeza. Você quer logo, porque, nossa, é essa pessoa que eu vou dar minha vida, é essa pessoa que eu vou construir tudo, tal. Você quer logo, então... alguns paradigmas mentais aí, psicológicos. Eu tive uma experiência recente com a minha esposa que foi um marco assim pra gente.
foi o ano passado, antes da pandemia, nós, pela graça de Deus e com a ajuda de algumas pessoas, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que foi a graça de Deus e a contribuição de pessoas na nossa vida, nós compramos um apartamento. E aí, logo em seguida, entrou a pandemia. Aquele frio na barriga. Aquela coisa de agora, meu. Claro, estava pronto, né? Dava para morar, só que tinha que fazer muitas reformas. E aí nós passamos a pandemia, deixamos parar, depois voltou a reformar. Quando foi cerca de um mês e pouco, nós finalizamos 90% da reforma. Não tem 100% ainda, falta uma coisa ou outra. Mas a gente mudou para lá. Pô, que da hora. Meu, e foi uma coisa incrível, assim, você chegar, você entrar... Eu morei... Não, eu vi o stories da pastora lá. Vai falar que o senhor que decorou tudo. Não, tudo não, uns 98%. Agora pronto. Ela comprou o tapete, ela comprou o tapete. Para, pastor, para. Agora o senhor é decorador, então. Designer de interior, eu sou, E aí, cara, é incrível aquilo, como trouxe mais paixão pra gente, a parceria de olhar e falar, isso é nosso. Nós conquistamos juntos. Isso não aconteceu o ano passado, isso aconteceu desde quando a gente começou a namorar e começar a planejar. Olha, nós queremos ter uma casa. Alguns vão conseguir rápido, outros vão demorar mais. Meu pai e minha mãe levou 30 anos para ter uma casa. Meu sogro e minha sogra levou mais alguns anos também para ter a casa deles, do jeito que eles queriam. Eu, pela graça de Deus, no 8º ano do meu casamento, eu entrei na minha casa própria com a minha esposa. Aquilo foi um marco, aquilo nos trouxe uma paixão e nos renovou o nosso relacionamento. De lembrar, aí a gente sentou o primeiro dia lá e senta no sofá e bate para falar, lembra quando a gente começou? Lembra lá fazendo a reforma da outra casa? Porque eu sou muito grato aos meus sogros, né? Eu morei 8 anos numa casa que nós preparamos em cima da casa deles. Era para ser área de churrasco do meu sogro, área de festas. Aí eu fui lá, mano. Fechei tudo, coloquei um banheiro. E fiquei 8... O que era para ser assim, vamos morar um tempinho. Ama mesmo, hein? Olha, mano. O que era para ser um... Churrasco, então, cara, o que era para ser um tempo rápido, vamos ficar aqui um ano, virou 8 anos. Sou muito grato a eles, mas quando a gente entrou no nosso apartamento, de falar, não, aqui vai ter uma parede desse jeito, ali vai ter o piso vai ser esse, a porta vai ser assim, esse móvel vai ser desse jeito, cara, renovou e nos fez apaixonar um mais pelo outro. Tanto que eu entendo isso, o amor, ele é muito maior do que uma paixão de começo de relacionamento, ele vai sendo construído. E eu creio que essas conquistas, elas fazem parte disso. André, então você só ama sua esposa porque vocês conseguem comprar um apartamento? E se não é isso. Se nós conseguíssemos pagar uma conta de luz juntos. Mas tem que ter essa cumplicidade, essa parceria. E ela começa no namoro. Quando você resolve não comer no McDonald's naquele final de semana, porque você está juntando um dinheiro para pagar o cartório do casamento. A gente passou muito isso aí agora no casamento, porque a gente mora lá, né? A minha sogra deu a casa pra gente, mas a gente precisava fazer algumas reformas, precisava pagar fotógrafo. Acontece que a festa foi adiada, a gente casou só no cartório, né? Então, se você estiver assistindo, estiver pensando, me chamou, calma, tá? Calma, tá? Foi adiado, vai ser em setembro. Desligue. Mas então a gente passou muito isso, muito mesmo, porque você precisa, não, a gente tem que economizar porque vai ter que fazer um empréstimo. E a Amanda, ela é muito mais pé no chão do que eu. Eu falava, não, mas dá. Ela, não dá, Rafael, não dá. Eu, mano, mas isso é muito gratificante mesmo. Demais. E deixa eu te fazer uma pergunta assim pro senhor. Como foi o senhor, assim, voltando assim para a ministerial, se tornar líder de jovens? O senhor aceitou logo de primeiro, assim? Cara, eu tenho... Chegaram a se falar, Dezão, agora os jovens é com tu. Lá eu comecei como um vice-líder, né? O tio da Pamela, na época, estava na igreja ainda, o pastor Hernando, ele pastoreia em outro ministério. E ele foi colocado como líder de jovens e eu fui convidado para ser o vice-líder, para ajudá-lo. Então, eu fiquei 2 anos auxiliando ele, aprendendo com ele, desenvolvendo, entendendo algumas coisas. Isso, eu já era professor de escola bíblica, já participava do louvor, então conhecia muito a galera que eu ia ajudar a liderar isso. Então, não houve uma resistência a princípio. Houve claro, sempre dá um frio na barriga de você ter que conduzir pessoas. Vou ter que conduzir pessoas. É mais do que dar aula. Dar aula numa escola bíblica, você dá aula ali no domingo, terminou, cada um vai para sua casa, lê essa revista para a semana que vem. Agora, liderar um grupo era diferente. Aí eu fui estudar mais sobre isso, orei a Deus, pedi graça de Deus, pedi capacidade para Deus, eu e a minha esposa. Então, foi uma coisa meio natural. Eu sempre gostei muito de pessoas. Então, toda vez, eu sempre quis estar junto de muitas pessoas.
Eu já dou até um conselho para você que é um líder ou quer ser um líder, ame pessoas. Isso é o princípio das dores para você, mas ame pessoas. Se você não amar as pessoas, não importa o que você saiba, você não vai conseguir ter êxito na sua liderança. Esse é meu caso de líder de jovens. O senhor acha que teve muita dificuldade assim no começo? Não só no começo, em todo tempo. Porque você tem... O ser humano é imprevisível, né, imprevisível. Você é líder aqui, cara. Nós não temos a capacidade de Deus de sondar o coração. Nós conseguimos ter um discernimento que o Espírito nos dá, que o convívio nos dá. Estou conversando com o Rafa, eu sei que o Rafa é assim. De repente o Rafa mudou, opa, conheço o Rafa, ele está mudado, vou conversar com ele, alguma coisa está acontecendo. Ou o Espírito Santo pode chegar em mim e revelar alguma coisa. Mas eu não sondo o seu coração. Então você pode estar falando, eu estou com você, vou fazer isso com você, estamos juntos tudo, e amanhã você vira as costas. Hoje a gente estava até brincando, né, conversando com um pastor amigo meu lá, ele falou, mano, olha que louco. O cara chega num domingo, eu prego, ele chega em mim e fala, pastor, fui renovado, não sei o quê. No próximo domingo ele já não vem. O que aconteceu? Ele foi renovado, ele encontrou Jesus, ele ama a igreja, mas não vem. Por quê? Porque é o ser humano. Foi arrebatado. Foi arrebatado, é o Enoque. Por quê? Porque é o ser humano é assim, ele é imprevisível. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem. Por isso eu disse, você tem que amar as pessoas, porque senão você vai querer matar elas. Pior que é verdade, mano. Ou você ama ou você vai querer matar. Tem um ali que é prova ali, ó. Já deu vontade de dar uns cascudos. Aquele ali? Mas aquele ali tem cara de ser um homem santo. Olha lá. Dá uma risada. Pastorzão, e quando deu, vamos dizer assim, aquele up, André, agora você cuida de uma igreja. Deu aquele gelado, não é nem um aí fio, o problema deu aumenta, aquela né? lasca na barriga. Aí o problema aumenta. O pastor chegou a mim e falou, André, tem uma coisa difícil e uma coisa boa para te dizer, né? Uma difícil e uma boa? Uma difícil e uma boa. E eu fiquei sem entender o que era, porque ele disse assim, ó, quero que você pastoreie essa igreja aqui, porque é a igreja que você nasceu para Jesus, é a igreja que está sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Nossa! Eu falei, mas se é o bom ou é o difícil? A parte mais difícil do meu ministério é que eu pastorei minha mãe, cara. Nossa, meu! E mãe, você sabe que mãe ela tem um super trunfo, né? Vou chamar a atenção da minha mãe. Mãe, você pode fazer. Ela falou, mas eu sou sua mãe. Olha, você não é o pastor aqui, não. Você é o meu filho. Mano, no louvor da igreja, porque às vezes você... Se as horas estiver assistindo, não fica brava, não. Meu, tá no louvor, beleza, pá. Aí, de repente, como que você vai falar, então, né? Mãe, e aí? Mãe, você tá desafinando. Me respeita, menino. Troquei sua fralda. Não, a gente ensaiando segunda-feira, né? Daí eu, mãe, a senhora tá entrando na voz do fulano. Dela, não, mas foi a que você falou. Eu falei, não, mãe, eu falei pra senhora fazer essa. Ela, não, você... Ela falou, você falou essa. Eu falei, não, mãe, eu falei essa. Você falou essa. Eu falei, tá bom. Eu falei. Rafael, você falou essa. Eu falei, eu vou falar o quê, né, não? Minha mãe cuidava da cantina, né? Da igreja. Ixi, aí era piada. Uma vez eu fui chamar a atenção, mas... Me respeita, menino. Não, mas agora não é o André, é o pastor. Que pastor? Pastor o quê, menino? Oxi, me respeita. Então, quando eu tenho que aconselhar minha mãe, eu tenho que ir lá na casa dela, eu tenho que almoçar, elogiar a comida dela. Aí depois eu falo, mãe, vamos conversar aqui. É porque, tipo assim, vocês acham que pastor é pastor só na igreja? Não, mano. Pastor é em casa também. Todo lugar. Então às vezes eu dava umas rameladas. Tipo, às vezes eu ficava bravo, falava de um jeito que não devia. Em casa, meu pai e minha mãe, mano, sentava assim na mesa, era descasco, velho. Descasco. É muito difícil, cara. Ministério em família. É difícil As pessoas demais. falam, que legal, né? Tá todo mundo da sua família aí. Isso aqui é a família perfeita. Eu falo, não, glória a Deus, que todo mundo serve. Mas, cara, não é fácil, não. Não é fácil. O meu irmão é o líder de louvor. Ele é o meu irmão. Então, às vezes, eu confundo. Eu erro também. Porque tem hora que ele tá eu tô na casa dele, eu tô fazendo... Daqui a pouco, eu quero chamar a atenção dele de alguma coisa do louvor. Coisa da igreja. Não tem nada a ver com aquilo ali. Só que por ele ser o meu irmão, eu acho que eu tenho aquela abertura ali, mas não. Pior que isso é. Meu pai, de uns tempos pra cá, meu pai, ele me ensinou muito isso. Porque chegava em casa, eu queria falar, meu,
tava bravo com alguma coisa, ou tava lá no alegrão, daí eu falava, meu pai, calma, Rafael, vamos sentar, vamos comer, toma café, eu, às vezes tá falando... E isso é muito louco, porque é uma das coisas que eu trato muito dentro da minha casa hoje. Para o meu filho, ele crescer e ser assim como você e seu pai, parceiros de ministério. E não você odiar o ministério porque o seu pai é pastor. Ah, eu não gosto do ministério, então, eu nunca quero ser um pastor porque eu vejo o quanto meu pai sofre. Essa questão do relacionamento familiar dentro da igreja é muito importante. Então, eu procuro ensinar o meu filho, como Provérbios 22:6 diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar para quando crescer não se desvie dele. Eu quero ensinar o meu filho... Ô, liga o ar pra nós também aqui, mano. Tá com calor? Tá com calor? Não, senhor, Mas a equipe técnica tem ar-condicionado e eu tô... Não, eu só tô ouvindo o barulhinho do ar ali, ó, e nós aqui, ó, estamos suando aqui, meu. Então, isso é uma coisa que eu procuro distinguir. Tem que ter um momento da família, tem que ter um momento que eu sou seu irmão, não sou o líder de louvor da sua igreja. Eu sou a sua esposa, eu não sou a pastora. Ele é o meu filho, ele não é o filho do pastor. Que tá ali a todo instante, está vivendo, não é nem 220, é no 400 logo. Exatamente, é muito cara, difícil, muita mano. pressão. Pressão Eu conheço muitos filhos de pastores que odeiam a igreja, cara. Porque o pai se entregou tanto à igreja e esqueceu da família, não conseguia separar as coisas, que o cara falou, quer saber? Eu não quero saber de igreja, não. Isso aí vai me matar, como está matando meu pai. Ele é a história que eu sempre conto do menino que ligou na secretaria para pedir um horário com o pai dele. Nossa. Para ver se o pai dele dava um horário para ele. Ó. Porque ele não conseguia ter um horário em família. Então, hoje, uma das minhas dificuldades, desde quando eu liderava jovens e agora, é entender que há momento para tudo. A gente vai comer de domingo. A maioria das vezes, eu almoço na casa da minha sogra. Aí está lá, a minha esposa, que é pastora da igreja, a minha sogra da intercessão, meu sogro do estacionamento. Caraca, é a mãe e a sogra na mesma igreja? Todo mundo. A minha cunhada, que ajuda também, o meu cunhado, que é do som. E aí está comendo. Aí dá uma garfada, aí você, então, pessoal, sabe o que aconteceu? Do nada, quando você está vendo, virou reunião de obreiro. Do nada virou reunião de obreiros. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Não digo separar, porque não dá para separar. Eu sou o mesmo André. Eu sou o mesmo André, mas porque assim... vira a sua vida ali, né? Priorizar aquele momento. É igual jogador de futebol. Você pega um cara e pergunta pro Neymar, o que você faz no final de semana na sua folga? Ele fala, faço tudo, menos assistir um jogo. Menos jogar futebol, menos falar de futebol. É a maioria, né, dos jogadores, você pergunta assim, e aí, sua casa é só futebol, né? Não entra futebol na minha casa. Cristiano Ronaldo mesmo falou que só assiste o jogo dele e alguma coisa ou outra, para ele melhorar alguma coisa, mas não vê outro tipo de jogo. Não que eu não vá falar de igreja dentro da minha casa, sim, mas eu preciso priorizar aquele momento familiar. E eu tenho aprendido isso. Que eu, né, como tem a minha família e tal, meu pai e minha mãe, eles pegam muito no meu pé por isso aí, eles me ensinam muito essa questão, que é muito importante, isso aí que o senhor falou mesmo. Porque vira e mexe e tá lá em casa, lá vira reunião de alguma coisa, eu e a Amanda. Então, meu pai, ele fala, Rafael, calma, respira. Fala, a gente tá aqui, amor, deitado aqui, vamos aproveitar, vamos fazer a contagem de membro do domingo. Ó, você é casado e o seu pai e os pastores vão saber. Quem nunca? Você tá deitado ali com a sua esposa, aí você olha para ela olha para você, aí você fica olhando ali, ela acha que você tá, aí você fala, fulano não foi hoje, né? Ela falou, ô seu gadareno, eu tô aqui olhando para você tá olhando para mim achando que você vai falar palavras bonitas, você olha e fala, você viu que o guitarrista não subiu no púlpito no final do culto? Vamos lá em casa lá, às vezes tá quieto assim, né, mano? O que foi? Meu, errei aquele louvor, mano. Não tirei, aconteceu isso. Nossa, amor, você tá pensando... não subiu. Você tá pensativa aí no sofá, que você tá pensando na gente. Aqueles memes, né? Após que ele tá pensando em mim, o cara tá pensando, mano... Macho, caramba. E se eu fizer oferta antes do louvor? Mas, aquela coisa. Dezão, deixa eu te perguntar uma coisa. Há 10 anos atrás, a igreja não era como é hoje, né? Ah, não. Mudou muito. O mundo mudou muito. O senhor, né? Eu já peguei mais... desde que eu até brinco com o pessoal, desde que eu me entendo por gente, eu tenho o quê? Meus últimos aí para quieta, abençoado. Meus últimos... tenho 23. Meus últimos 8, 7 anos que eu comecei a me entender por gente, mas a igreja já estava nessa fase de transição. O senhor, que é um pouquinho mais experiente, que o senhor pegou a igreja antiga, né? E o senhor acha que mudou muita coisa?
A igreja, ela sempre vai sofrer, e quando eu digo sofrer, não digo só o lado, vamos usar a palavra ser afetada, tanto por coisas boas, quanto por coisas ruins que acontecem lá fora. Um exemplo, começou a usar tecnologia dentro da igreja, máquina de cartão, transferência, a igreja foi afetada, começou a usar. O mundo entrou na pós-verdade, na pós-relatividade. Tudo é relativo, não existe verdade absoluta lá fora, no mundo. O que importa é a minha verdade. Isso, o que aconteceu? Isso entrou para a igreja. Então, a igreja está no mundo. Qual foi a oração de Jesus em João 17, na oração sacerdotal? Ele disse para Deus, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós vamos sofrer essas coisas, nós vamos ser afetados. Só que dentro disso, há sim uma parte mais antiga, e aí antigo, o cara pode ter 20 anos e a cabeça dele pode ser antiga. Como ele pode ter 60, ele pode ser um cara jovem. O problema é que eu vejo desculpa cortar o senhor de novo, né? Não sei quantas vezes já cortei o senhor. Não, mas vamos conversar. Eu acho que se bastante gente entendesse isso aí que o senhor falou, né? Que às vezes as pessoas... tudo bem que Jesus disse, quando eu era menino, me comportava como menino. Agora que eu sou, né? Mas a pessoa ter 60 anos não significa que ela tem uma mente de velha. E às vezes as pessoas, elas se auto-intitulam, né? Não, eu já isso, eu já aquilo. Isso. Cara, Essa, inclusive, ser afetado por essa pós-modernidade, que é o movimento do relativismo, nada mais uma verdade absoluta, fez com que o quê? Com que pessoas mais velhas achem que elas têm toda a sabedoria simplesmente porque elas têm mais tempo de vida. Então, Rafael, eu sei mais do que você porque eu tenho 31 e você tem 23. Então, fecha a boca para mim. Quanto os mais novos acham que eles são mais sábios porque eles têm mais facilidade com o mundo tecnológico que nós vivemos. Que é aquele filho que fala, pai, você não sabe de nada, você não sabe nem mexer no WhatsApp. Você quer me ensinar, você não sabe nem acessar o Pix. Então, você vê, os dois lados estão errados. Então, a igreja mudou, sim. Da maneira que tem os religiosos antigos, tem os religiosos modernos. Tem uns caras que olham assim, se você não tem barba, usa um coturno, tatuagem no braço, eu não falo com você, porque você não é da adoração. Você quer me ensinar a adorar usando terno e gravata? Você acha que você é crente? Aí, o que acontecia? A igreja mais moderna veio e começou a falar, olha, é muita religiosidade, quem usa terno e gravata, e aquela coisa, os mais velhos, e aí eu quero liberdade e tal. Hoje, se você entrar de terno e gravata em alguns lugares, você vai ser rechaçado. Ou seja, a gente só trocou de lado. A gente não mudou nada. A gente só trouxe para nós, achando que agora nós somos os tais. Então, o que eu falo sempre para quando eu converso com jovens é, entenda aqueles que lutaram para você chegar aqui. Hoje a gente está aqui, no podcast. Cara, que maravilha isso. Os nossos pais, os nossos avós, eles só conseguiriam ter isso e conectar com outras pessoas se eles gastassem mó grana para pagar um horário de rádio. Pagar TV só para a igreja... Só conectaria com quem tivesse o rádio também, com quem tivesse o rádio. Olha o que a gente tem aqui. Sabe, falando com pessoas aqui, uma audiência. Só que alguém ralou muito por isso. Então, eu valorizo muito os que vieram. E eu sempre digo, olha, temos que valorizar os que fizeram antes de nós. E eles precisam entender que chegou o momento de nos deixar também criar alguma coisa. Porque se tudo que eu vá fazer, eu precise fazer igual os que fizeram, Deus não vai me usar. Eu só vou continuar algo. Então... o mais velho precisa entender e o mais novo também, para não criar o que eu chamo de uma guerra geracional. Muita gente está brigando aí fora. Você não tem que brigar, cara. Você tem que conectar. A maior dificuldade hoje é conectar o mais antigo com o mais novo. É fazer uma ponte entre o pastor assembleiano, que eu sou, de 50 anos, de 60 anos, aquele cara que se me vê pregando com um celular ou com um tablet, ele vai ficar louco comigo, mas é fazer com que esse cara entenda o que Deus está fazendo na minha vida. Entender o que... e para a gente que prega com o celular, entender o que já passou lá atrás também, né? Exatamente. Eu acho que isso aí que o senhor está falando é muito, muito importante mesmo. Como princípio de honra, sabe? Exato. Eu falo muito para os meninos, a gente precisa honrar aquele pastor que é mais experiente, aquele... ministro que é mais experiente, aquele que tem um conhecimento maior, porque, a gente não sabe o que ele passou. E a Bíblia nos ensina princípio de honra, honra quem tem honra, entendeu? Então, se a gente entender muito isso, eu acho que o Evangelho ensina nos dias de hoje, não que o Evangelho precise melhorar, mas a igreja, né? A igreja, quando eu digo, não é o exemplo aberiano ou a resgate, não,
mas a igreja, nós como um corpo, porque infelizmente o que a gente mais vê agora entrando um pouco mais a fundo aqui, sendo um pouco mais direto, o pessoal de igreja branca atacando o pessoal que usa a igreja preta, o pessoal de isso falando que aquilo não pode, entendeu? Cara, eu sempre falei, meu Deus, ele é para todos, Jesus ele só está aí para todo mundo, para quem quiser vai ter acesso a ele. Sim, exatamente. A gente não pode confundir cultura com o Espírito Santo. É cultura, Nossa, cara. verdade. Uma luz apagada não é mais espiritual do que uma luz acesa. Como uma luz acesa não é mais espiritual que uma luz apagada. É tudo questão de cultura. Antigamente se usava cortina na igreja. Era bonito, assembleia, Cortinona. né? Aquelas cortinonas, aqueles vasos imponentes, aquela coisa. E era lindo, cara. Aquele púlpito gigante, 85 cadeiras atrás do pastor, todos os pastores presbíteros. Aquilo ali era a cultura do momento. Hoje em dia, não. Hoje em dia a galera fez o quê? Tirou essas cadeiras do púlpito, tirou isso, deu uma apagada na luz, a roupa ficou mais leve para a gente, mas é cultura. O que vai ser daqui a um tempo? Que tipo de roupa vai ser? Então, se eu ficar preso a isso, se a minha guerra for contra uma parede preta ou branca, cara, eu me prendo a isso. E o evangelho não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Ou seja, ele não é feito de coisas que você pega, mas ele é gozo, paz, ele é alegria no espírito. São coisas muito maiores. Então, nós não podemos deixar que essa guerra geracional ela exista. A gente tem que matar ela. Eclesiastes fala que nós temos que tomar cuidado com as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. Então, eu preciso matar as raposinhas. O Rafael não quer vir na minha igreja, porque a minha igreja está parede preta. Pera aí, irmão. O André, o André não quer ir na igreja do irmão porque ele usa terno e gravata. O André ele é do worship, ele é o cara barbudo e tal. Se eu tiver que me valer por isso, cara, sabe? Pode ser que eu tire a barba. Uma vez eu estava no Uber, daí o cara começou a conversar comigo. Eu falei, se você acha que para você ir para a igreja precisa ir na igreja de terno, vai. Se você não se sente confortável no terno, vai na igreja que fica escuro, que você pode ir de boné. Mas o importante é que você receba Jesus na sua vida. Exato. O importante é que você conheça Jesus e leve Jesus. Cara, que você prove do amor dele. Exatamente. Entendeu? O importante, acho que acima da parede preta da Igreja Clara é isso. Nós temos hoje 20 igrejas, né, na Bereana, e tem pastor de tudo que é jeito. Pastor jovem, pastor mais velho. E tem um pastor, até cito o nome dele, pastor Ronaldo, que é um cara gente boa demais, que é o nosso pastor em Franco da Rocha. E ele gosta de usar o social, a gravata. Ele gosta, ele falou, André, eu gosto disso. Não é que eu uso porque eu me sinto mais santo, eu gosto disso. Então, eu vou ficar, eu não gosto dele porque ele usa terno e gravata. Ou tem outros que eu, por exemplo, eu me visto assim. Tem dia que eu me visto com a bota, tem dia que eu coloco um chinelo ou um outro tipo de tênis. Você falou da bota, nossa, não teve como. Agora o que não dá é para você, o que está pegando? É eu chegar um dia aqui, eu prego de terno e gravata, eu me sinto bem assim, é o jeito que eu me visto. Aí não, agora a moda é você usar coturno e calça rasgada. Aí não é mais ele, sabe? A gente está colocando as nossas fichas num cenário e não no Espírito Santo, que é o principal. Você acha que a igreja está bem entregue nas próximas gerações? Eu digo igreja, assim, a igreja no geral, sabe? Você acha que, vamos supor assim, eu digo assim, igual, dá pra dizer que, não sei, né, se a gente é da mesma, não, né? Eu digo assim, a próxima geração Você é dos anos 90, né? Sou de 98. Então, também, sou de 90. Dos anos 90. Então, a gente tá ali. O senhor acha que aqueles que estavam lá atrás passaram o bastão pra gente, a gente vai passar. O senhor acha que tá tranquilo essa passagem de bastão? Tipo, porque um princípio que eu sempre aprendi com meu pai, e eu me orgulho de falar que eu aprendi isso com ele. Cara, eu tenho que ensinar, mas eu não tenho que ensinar peraí, você não vai me passar, não. Eu tenho que ensinar para ele ser além de mim. Sim, eu tenho que essa é a ensinar para ele me função do passar. mentor. Entendeu? Exato. E eu digo assim, o senhor acha que a próxima geração vai saber, usar um termo do futebol, matar a bola no peito e sair jogando? Cara, isso a gente tem que voltar lá atrás, né? Você pega quando Jesus teve a conversa com Pedro, e Jesus perguntou para os discípulos, que dizem os homens que eu sou, né? Que dizem a respeito do Filho do Homem? Uns dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias, o João Batista, alguns profetas. Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
O Senhor é o Cristo. Nós o reconhecemos como Cristo, Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Tinha muita coisa naquela resposta. Aí Jesus fala para ele o quê? Pedro, tu és pedra, tu és o Pedro, Simão, né? Simão Barjonas. Não foi você quem disse isso, mas foi o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que você é Pedro, ou seja, o Petros, a pedrinha. Você é uma pedrinha. E sobre esta Petra, do grego pedra, sobre essa rocha, essa afirmação sua, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então há um fundamento à igreja. A minha geração, a sua geração que vier, a geração passada, nós temos que entender que há um fundamento na igreja. Qual é o fundamento? Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. Então tudo tem que ser feito em cima dele. Independente da época, independente da cultura, os antigos faziam. O que eu temo, eu estava conversando isso com uma pessoa esse dia, ela falou, você acha que a igreja no Brasil está começando a ser perseguida? E aí eu respondi para ela, olha, lá atrás, no tempo de Roma, quando a igreja era perseguida, é porque eles olhavam para a igreja e eles viam que a igreja estava causando alguma coisa. Lá na década de 60, década de 70, quando era horrível ser crente, por que era horrível ser crente? Porque os caras não entendiam como é que esse pastor do Belém ou de alta igreja, que não sabe nem falar, como é que esse cara carrega tanta gente com ele? Como é que essa igreja está cheia? Esses caras não vendem nada, eles não vendem produto, como é que essa igreja está cheia? Então, começa a acabar com isso tudo aí. Essa palhaçada aí, que não sei o quê, a igreja causava. O que eu temo hoje é que nós vamos uma geração que seja tão alinhada com as políticas do momento, a geração do não julgueis, a geração do o que importa é o amor, uma geração tão água com açúcar que ela, ao invés de ser perseguida, ela não seja nem notada pelo Estado. Muito passiva, eu acho. Muito passiva. Então, se fosse para você falar, o que você quer? Cara, eu quero ser perseguido, porque eu sei que se eu estiver sendo perseguido, é porque eu estou causando. Porque ninguém vai perseguir uns Agora quando a igreja começar a falar, a gente tá muito gostoso esse tempo, porque ninguém reclama da gente, porque ninguém fala da gente, porque... Deveria ter vergonha de falar isso. Ixi, cara, toma cuidado. Então, eu não vejo que há um problema na nossa nova geração. O que eu temo é, será que nós estamos flertando demais com as agendas atuais? Será que hoje eu estou nessa onda de que o que importa é o amor, não julgueis, a igreja não pode fazer isso? O que o senhor acha da super graça pregada hoje? Eu digo super graça, acho que o senhor entende um termo, né? Porque a graça acima de tudo. O que o senhor acha disso aí? Porque hoje em dia a gente ouve muito disso e não dá para negar que hoje em dia muito lugar, não tô criticando aqui, mas eu estou dizendo que muito lugar só tem pregado só a graça literalmente. Sim. E o que o senhor acha disso aí? Esse termo hipergraça, né? Isso, hipergraça. Hipergraça é um termo... Nossa, quase derrubei a mesa agora, hein? É engraçado que o termo que a gente usa hoje é hipergraça, mas o Bonhoeffer, na década de 40 e década de 50, quando ele escreve alguns livros ali sobre isso, foi um pastor perseguido no tempo do nazismo, ele dizia sobre a graça barata. A graça barata, uma graça que não vale nada, uma graça que se torna desgraça. O que eu vejo? Cara, é graça porque é de graça, não tenho o que explicar, eu não tenho como consegui-la, eu não tenho como conquistá-la. É como se eu falasse assim, eu te dei esse presente e ele também te deu um presente. O que é mais presente? Eles falam, não, nenhum dos dois é mais presente, os dois eu não precisei pedir, os dois eu não precisei pagar, os dois são presentes. É a mesma coisa, então esse é um hiper presente. Eu vejo que é muito... essa galera que quer criar novas tendências, colocando... E eles começaram a pregar um evangelho que muitos dizem ser um evangelho água com açúcar, né? Tem até um pregador do Nordeste lá, um pastor que ele diz que tem muitos pregadores amaciando o ego de pessoas enquanto elas vão para o inferno. Acho que sei que é. Sabe quem é? Pode citar nomes aqui? Melhor não, Pode né? citar nomes? Vai que ele vier atrás de nós, bravo. Mas o que ele fala? De que há muitos pregadores amaciando, mas tem os dois lados, cara. Hoje a gente tem que entender que a gente vive a era da internet. O que é legal na internet? É o hype da crítica. Alguém está assistindo a gente aqui, pega uma fala minha. Pastor da Bereana diz isso. O cara vai ganhar vários likes, porque ele vai fazer um vídeo falando mal do que eu falei. Tirando do contexto. Aí tem os dois lados. Eu posso ter falado uma grande bobagem que realmente merece ser combatida, ou eu posso ter falado alguma coisa que foi mal interpretada, tal. Aí vem o termo da hipergraça. O termo da hipergraça ele cresce no momento em que o neocalvinismo cresce demais. Então você tem de um lado a hipergraça, que é o cara que fala você é o centro do evangelho do coração de Cristo.
Você é a menina dos olhos de Você Deus. é Deus, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa de santidade, porque você já é santo e tal, tal. Pega esse cara e do outro lado você vê aquele cara que fala, você é um lixo do lixo, do lixo, do lixo, do lixo, Você é do um lixo, bosta. do cocô, do cavalo, do bandido, e por isso o cara só te bate, é 24 horas te batendo, 24 horas te batendo. Eu não tenho muito isso aí também. Uma vez eu conversei com um amigo, eu falei, cara, né? Cara, claro que eu não valho nada, cara, como ser humano, se não fosse a graça de Jesus. Sem Jesus eu não sou ninguém, você não é ninguém, ele não é ninguém. Mas o que eu entendo hoje? É de graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Paulo fala isso aos Efésios. É uma graça, eu não costumo usar o termo da hipergraça, né? Porque eu vejo que é um hype também dos críticos. A galera surfa muito nessa onda. É da hora eu bater no Vitor Azevedo. É muito legal eu bater no David Você não Leonardo. acredita que assim, me perdoe aí, mas eu nem acompanho muito, sabia? Também hoje em dia quando saiu não. a polêmica, assim, eu falei, meu, o que ele falou? Que tá todo mundo batendo no cara aí. Exatamente. Então Eu nem fiquei sabendo. Ó, pra você ter uma noção, eu fiquei sabendo pelas críticas, não pelo vídeo dele e tal. Mas assim. isso é fruto do que a gente vive hoje. Do que a gente vive a era da internet. E da internet rápida. Então, eu não quero ouvir 2 horas de pregação do Rafael, quero ouvir os cortes. E os cortes eu vou entender se ele é Geração calvinista, se do ele é fast arminiano, se ele é da hipergraça, se ele não é da hipergraça. Mas, assim, eu odeio tudo que não aponta para Cristo. Se alguém me vende um evangelho que eu não preciso de sacrifício, não para alcançar a salvação, mas para viver. O Luciano Subirá ele tem um termo muito, muito interessante. Ele fala da porta, do caminho e do alvo. Jesus sendo os 3. Jesus como porta, vinde a mim, todos que vós cansados e oprimidos. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde. Pode estar do jeito que você estiver, Rafael. André, você pode estar acabado do jeito que você estiver. Ele é a porta. Quem entrar por ele encontrará pastagem, o salmista diz. Mas aí Jesus também é o caminho. E o caminho é difícil. O caminho é duro. O caminho é sofrido, cara. O caminho é onde você tem que se tirando todo o peso. Passar por isso. Passar a dificuldade. Mas ele é o alvo também. Eu entro pelo caminho, pela porta, eu entro pela porta todo sujo. Eu começo a trilhar um caminho que me santifica e sempre olhando para um alvo. Então, se a hipergraça for um evangelho em que não há nenhum tipo de sacrifício, eu estou fora. Nós já estamos aqui partindo, tá? Para o encerramento, que a gente não vai se estender muito, já estamos mais de 1 hora, se não me engano aqui. Caraca. Já deu mais de 1 hora, não já? Olha aí, bati para ver. Deixa eu ver aqui. Como é que vê aqui? Eu não sei. Já passou já, o backstage ali, falou ali. Mas tem um backstage pesado aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu vou abrir aqui agora, ó. Manda pra gente aí, tá? Já manda aí com o pastor André aqui, ó. Essa enciclopédia aqui vai responder para vocês. Mas deixa eu perguntar. Um erro que talvez a igreja, vou dizer assim, igreja atual, o senhor acha que cometa muito, seria aceitar muito as coisas? Eu acho que nós flertamos demais com o mundo. O que a igreja tanto reclama de um adolescente namorando, até que ponto eu posso passar a mão na minha namorada? É a mesma coisa que nós, como igreja, fazemos às vezes. Nós flertamos demais com a agenda do mundo. Até que ponto é a aceitação de eu ser adorado como um artista, porque eu sou um pastor famoso, porque eu sou um líder de louvor famoso? O que diferencia hoje o meu Instagram do Instagram de um cantor sertanejo? O que diferencia hoje a minha música de uma música de um cantor de pagode? Porque eu quero tocar corações, mas eu quero enriquecer com isso. O que me diferencia como pastor e filósofo, que hoje está muito misturado? Tem pastor que você ouve, depois você vai ouvir o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, você está ouvindo o mesmo cara. Então, eu vejo que o grande erro da igreja hoje é que nós flertamos demais com o mundo. E a Bíblia ensina que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que vem do mundo? Senão a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Pessoal, só para ficar claro, a gente não está falando, tá, de igreja preta, nada disso. A gente está falando aqui, ó, tá? Coração. Agora nós entramos num assunto aqui, ó, de caráter, de coração, tá? Tem uma pergunta boa aqui, hein? É o Jefferson Cardoso? O que ele perguntou aí? Quem manja de podcast manja da pergunta, tá? Mano, o que ele perguntou aí? Não, pera aí, mas só pra gente André, encerrar. você se considera calvinista, arminiano ou nenhum? Não responde agora não, pera aí.
Eu já quero o Jefferson aqui, já tá. Mano, já traz o convido ao Jeff, vivo, mano. já o ao Jeff, vivo. E o Jeff agora, ele é TikToker, né? Caraca. Ô, Jeff, posta aí qual é o seu TikTok aí pra galera te seguir, mano. Manda aí. Ele é muito engraçado, mas cara. Então, eu acho que isso aí que o senhor falou é verdade. A gente tem flertado muito, tipo, igual uma vez eu ouvi, assim, eu vou falar aqui o que aconteceu, não vou falar o nome da igreja. Me chamaram, vamos numa balada cristã. Eu falei, mano, qual é a intenção de colocar balada? Porque não pode pôr festa cristã. Não estamos condenando a festa, eu estou falando do nome. Vamos numa balada cristã. Eu fiquei, né, com aquilo na mente, né, festa cristã. Daí eu não respondi, falei, não, vamos ver tal, pá. Beleza, passou uns dias, ele, mano, vai ter umas bebidas da hora lá. Vai ter cerveja sem álcool. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Vai ter um uísque de Yakut. Não, eu falei, você tá de brincadeira, cara. Eu falei, não dá, não. Cara, eu fiquei bravo, era um amigo, eu tinha essa liberdade. Eu falei, qual a intenção de tomar cerveja sem álcool? Eu vou confessar você um quer beber, pecado mano, aqui. você vai lá e, pelo amor de Deus, cara. A intenção já... Vou confessar um pecado aqui, quando eu tava namorando a minha esposa. Ela tinha um amigo de uma igreja e eles tinham uma balada na igreja que ocorria às segundas-feiras, chamada Segundas Quentes. Se você estiver me assistindo, eu não estou criticando. Você é da hora. Mas Segundas Quentes. E aí eu fui. Falei, vamos, né? Vamos lá na segunda quente, lá deve ser quente pelo espírito. Ficava um cara andando pela baladinha gospel para saber se não tinha ninguém ficando. Só que aí o que os jovens... Não, mas o que os jovens faziam? Arrumavam o esquema dentro da segunda quente e quando era lá para fora que estava mais frio, aí beijava lá. Então é aquela coisa, cara, a intenção do coração. Eu posso fazer um... É muito louco, né, meu? É muita doideira. Não, mas assim, eu fiquei com isso na mente. Não tem a ver com a festa. Entenda o que nós estamos falando. Não tem a ver com a festa, mas qual a intenção de você estar bebendo cerveja sem álcool? Não, é cerveja, mas é sem álcool. Fora que deve ser horrível, né? Não, deve Se com álcool já é ruim, né? imagina sem álcool. Mas eu fiquei com isso na mente. É igual o senhor falou, tá flertando, é a mesma coisa, Tá só flertando, que é exatamente. querer fazer a mesma coisa, só que aqui pode. Desse jeito tá certo. Exatamente. Mas é a mesma coisa, né? Igual o senhor falou, reitero aqui, do retiro. Cara, a gente teve um retiro, mano, há 2 anos atrás. Foi um retiro que abriu os olhos, destravou a vida espiritual de muita gente. Porque foi um retiro que eu lembro que assim, o pastor atrasou que ia pregar na vigília, foi quase 2 horas só de louvor, eu não aguentava mais tocar, mas... nossa, você tá louco, mano. Aqui, ó, eu uso corda 012, meus dedos, nossa. Mano, você voltou só com os cotões. Não, mas o negócio tava louco, porque... Mano, sem ninguém pôr as mãos, o pessoal começou a orar, começou a dar lugar, e isso marcou o que aconteceu num retiro, e depois teve uma festa lá, serviu pizza, o pessoal dançou e tal. Meu... E foi da hora, ninguém precisou de cerveja, ninguém precisou com dança sensual, nada disso, entendeu? A gente, eu acho que a juventude só precisava entender que ser cristão é melhor do que, eu não vou dizer nem crente, cristão, pequeno Cristo é melhor do que não ser. Sim, cara, porque, tem muita coisa boa com Jesus. Mano, é bom demais, é bom, você não precisa, eu acho que o senhor pregou na vigília adrenalina, né? Foi a última adrenalina que a gente teve. Quando eu pedi esse nome para Deus, eu falei assim, Deus, eu preciso de um nome. Meu, esse negócio tá solto aqui, mano. Eu preciso de um nome que assim, seja um nome legal. Como é que quando eu falei legal, eu falei um nome fonético, sabe? Um nome que, tipo, quando bater... Seja bonito falar, né? Adrenalina. Daí começou a queimar isso no meu coração. Eu falei, mano, adrenalina... Na igreja, quem vai no evento? Adrenalina, mano. Adrenalina. Eu não gostei de primeira, de verdade. Eu pensei em outro nome. Vou até falar o nome aqui, 100 mais um. Mas quando eu falei com o pessoal... Eu lembro do 101 Dálmatas. 100 mais um. Tá vendo? Todo mundo aí. Todo mundo começou a rir, mano. 100 mais um. Não, porque eu pensei o quê? 100 ovelhas, sempre em busca de mais uma. Aí eu nunca ia bater 101, ia ser sempre 100 mais um. O conceito do nome era esse, pensar, mas o nome não era muito fonético e tal. Daí quando eu falei adrenalina, mas por quê? Eu falei, Deus queimou no meu coração que a gente precisa mostrar pro pessoal que a verdadeira adrenalina não tá na bebida, não tá no sexo sem compromisso, não tá nas drogas, mas sim tá na presença dele, a alegria que não passa. Como diria aquele louvor, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Aqui é raiz, que é raiz. A aqui verdadeira raiz. paz só tem aquele que conhece. Já conhece Jesus, o verdadeiro amor.
sentimento mais precioso que tem no coração. No coração, É o cara. amor que Que só tem quem já conhece Jesus. Mas então, a verdadeira adrenalina, o sentido do adrenalina é isso. Exato. A gente conhecer Jesus, sabe? E seria muito mais legal. Igual eu trouxe uma ministração para os jovens esses dias, se a gente falasse de Jesus quem Ele é. Se a gente demonstrasse Jesus, porque uma vez eu falei assim, né? Qual a imagem de Jesus nós temos passado? Porque uma vez eu chamei um irmão para jogar bola. Ah, mas você vai jogar bola? Mas o pessoal da igreja joga bola? Daí eu perguntei para ele, mas Jesus não gosta de futebol? Onde está isso na Bíblia? Entendeu? Daí eu falei, o que a gente precisa é saber fazer as coisas com ordem e decência. Exato. Eu posso jogar futebol sem, quando meu irmão errar o passe, errar o gol na cara, eu mandar ele para aquele lugar. Não preciso eu posso chamar ele de cavalo de faraó, alguma coisa assim. Você já viu esse vídeo? Leproso que não voltou para agradecer. Você já viu esse vídeo? Ai, cara, eu casquei Jezabel, Filisteu, né? Exatamente. Mano, olha que coisa feia, xingamento cristão, mano. Mas eu falei, a gente pode levar Jesus. E Jesus, ele não fala, não joga bola, ele só fala, me ame mais que tudo, me ame mais que o futebol. Sim. Paulo diz que quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. É possível jogar bola para a glória de Deus. Sim. É possível. Quando? Quando você se controla, quando você tem o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Uma vez a gente teve um jogo aqui, que a gente chamou algumas pessoas para jogar, e as pessoas, caramba, mano, que da hora. Que da hora, tal, vieram na igreja, vieram para a igreja, entendeu? Eu jogando também uma vez num festival com os caras que não eram crentes, aí o cara me perguntou no cantor, vocês são crentes? Falei, sim, nós tínhamos o pessoal, a maioria da igreja. Ele, eu percebi, porque vocês são de boa, né? Vocês não estão trapaceando. Claro que às vezes dá ruim, cara. Às vezes dá ruim. Tem uns irmãos que quando vai jogar bola... Tem uns irmãos quando vai jogar bola, não tem jeito não. Mas não é o natural. Não é o natural. Cadê? Tem a pergunta do Jefferson aí, né? Vamos lá, responde aí, pastor. O senhor é calvinista? Calvinista ou arminiano ou nenhum. Ou nenhum. Eu sigo ou uma linha... hipergraciano. Não, eu sigo uma linha arminiana. Eu não fico em cima do muro, não. Eu sou arminiano. Eu creio pela Bíblia. Tudo. Eu creio pela Bíblia que se o homem não perseverar, ele perde a salvação. Jesus não é nós não somos fantoches de Deus. Então eu creio pela Bíblia que Armínio estava correto. Abre. Nossa. Estão mandando eu encerrar aqui, ó. Quer ver? Corta aí. Não dá para vocês lerem, né? Cadê? Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ó. Arminiano é mais pro lado da hipergraça, é isso? Não. O que é o Calvino e Armínio, né? Calvino... Eu confundo tudo, mano. Calvino, ele vem de uma linhagem de Agostinho. Ó, presta atenção. Então, ó, aprende agora aí, ó. Aprende agora. Calvino, ele vem Esse gancho foi para você aprender, tá? Calvino, ele vem de uma linhagem de Agostinho, que fala sobre a degradação total do homem, a perversão total. O homem não é bom. E isso nós cremos também. Se eu perguntar para você, Rafa, o homem é bom por natureza? Fala, não, porque o homem é pecador. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Beleza. Aí você tem Agostinho, aí depois vem Calvino. O João Calvino, um grande reformador. Ninguém pode negar que é um dos grandes homens da história da igreja, Calvino. E aí Calvino vem, escreve as suas 5 teses, nem escreve as suas 5 teses. Calvino dizia a depravação total, de que o homem ele não vale nada. Até chegar esse tempo, você não tinha essa discussão de Calvino e Armínio. A igreja não discutia isso nos tempos dos apóstolos. Porque o que eles queriam? Eu preciso ser de Jesus para morar no céu. Não importa se eu já nasci salvo ou se eu recebo a salvação. Não tinha essa discussão. Essa discussão ela é pós-paz da igreja. Então ela vem depois... Deixa eu pergunta, então. Uma vez salvo, sempre salvo? A gente chega lá. O senhor falou, já me aqui que eu... Então vem Calvino. Depois de Calvino você tem Teodoro Beza, que era o dono da faculdade ali. Ali se cria, pelos alunos de Calvino, se criam os 5 pontos de Calvino, que é... Quem conhece aí sabe que é a TULIP, né? Uma abreviação em inglês. E depois desses alunos você tem Armínio. Armínio, ele não era um cara que queria arrumar briga, o Jacob Armínio, né? Ele simplesmente discorda desse ponto. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Ele discorda disso, ele traz pontos bíblicos. A partir daquele momento, você começa a ter uma discussão. Só que qual é o problema? Existia um cara chamado Pelágio. O Pelágio já não cria nem no poder de Deus. O Pelágio dizia que Deus não era poderoso para conseguir fazer nada por você. Então, Deus nos criou, deixou a nossa própria sorte, e Deus está distante. Não, tanto que alguns arminianos são acusados de serem pelagianos. Então você não acredita na predestinação, é porque você não acredita no poder de Deus. Não, eu acredito sim, eu sei que Deus é todo-poderoso. Aí vem, beleza, André, uma vez salvo, salvo para sempre. Rafa, a gente tem que separar uma coisa. Quem está em casa também. Isaías diz o quê? Os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos. Se eu pensar com uma cabeça humana, eu penso o quê? Hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou salvo, depois eu sou salvo, depois eu não sou salvo de novo. Cara, você tem noção de que Deus está no passado, no presente e no futuro? Se eu te perguntar, Deus existe? Sim. Aí eu te falo, Deus não existe, Ele é. Porque tudo que existe foi criado. Se eu falo assim, esse copo existe porque ele teve um começo, um meio e ele vai ter um fim. Deus não dá nem para falar que Deus existe porque Ele é. Quando Moisés perguntou, então como é que eu vou... É claro que Deus sabe se o Rafael é salvo. É claro que Deus sabe que o André é salvo, ou se o André não é salvo. Só que aí a gente tentar entrar na mente de Deus. Quais são os pontos que eu considero que há falhas no calvinismo, da predestinação, uns escolhidos para a salvação, outros para não? A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Então, o sangue de Adão, o pecado de Adão teve poder para contaminar todo mundo, mas o sangue de Jesus ele tem poder para salvar só aqueles que já são predestinados. Só que a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele encobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que por um pecado, o pecado entrou por um homem no mundo e um homem veio pelo resgate de todos. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então a Bíblia não faz distinção. Agora, o que eu creio da predestinação? A predestinação da igreja. Em Cristo nós somos predestinados. Cristo está predestinado, a igreja está predestinada. A igreja está predestinada a ir para o céu. Agora, você está na igreja? E quando eu digo igreja, eu não digo físico, você faz parte do corpo de Cristo. Então, a grande diferença hoje é, Calvino diz que uma vez salvo, salvo para sempre, você é predestinado a ser salvo ou não, e Armínio diz, é possível perder. Se o Rafael não perseverar até a morte, ele vai perder. E o que Apocalipse fala? Perseverem até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida, e você não sofrerá o dano da segunda morte. Persevere, continue. A Bíblia fala muito sobre perseverança, né? Exatamente, cara. Arminiano. Mas eu tenho amigos calvinistas, cara. Os caras estudam muito e eles têm muitos argumentos. Então é uma discussão que vai ser eterna. Vai longe, não dá pra longe, gente ter, né? Vai longe, mas a gente não pode ficar em cima do muro. Não pode. Eu partilho justamente do mesmo pensamento do Senhor. Conheci Jesus, tive encontro com Jesus, preguei, cantei, beleza. Daí aconteceu uma série de fatores que me afastaram um pouco do relacionamento com Ele. Comecei a fazer algumas coisas que desagradaram. Isso, cara, eu não perseverei. Exatamente. Se a Bíblia mandou perseverar, eu não perseverei. Você não foi fiel, você vai perder, cara. Sabe? E é isso aí, então. Vou dar um alô aqui pra galera. A gente já tá com 1h30, meu tempo voa. Vanusa. Vanusa é minha sogra. Ah, sogra do senhor? Abraço, Vanusa. Por isso o senhor só zoou a mãe, né? Não, minha mãe não. Sogra, minha mãe... A sogra o senhor não zoou, né? Ó, dona Vanusa, a senhora ele não zoou. Tá vendo? Janaína EV. Ô, EV, um abraço. Janaína Milema aqui da igreja. Jefferson Cardoso. Que é lá da Beriana também. Marli Amanda. Amanda Rocha, essa é gata, hein? Essa é bonitona. É que pra mim, eu fico fechando e saindo, não aparece. Eu também. Mas entrou aqui a Você que Sandra, tá aí, eu aquela não falei seu nome, me desculpa, Patrícia por favor. Patti. Quem é Patrícia Patti? É daqui? Acho que é. Patrícia Patti? Olha lá, o backstage falou que é. Everton Lima, pastor André, bênção O Everton demais. Lima é o nosso pastor aqui de Barueri. Ô, pastor. Ô, Everton, vem visitar aqui, cara. Vem visitar pastor. o Rafa, vem visitar a Igreja do Leão aqui, ó. Vem na hype do pastor André, que o senhor vai ser muito bem... Não é por causa que vem na hype dele, não. Quis dizer na hype do conhecimento aqui, porque Aqui o cara é Belval também? animal. Aqui é Belval? Belval. Aí, Everton, é Belval mesmo, bairro, Onde cara. ele tá? Ele tá aqui em cima da Baterias Belval. Baterias Belval? Onde é... Isso. Igreja católica. Tá. Tem a santa lá assim, ó, brilhando. A gente até falou que vai pôr uma foto do pastor Walter em cima da nossa igreja. Aí vai ter o pastor Walter brilhando de um lado e a santa brilhando do outro. Guerra de holoforte. Guerra de... Do
lado na igreja. Opa, Aqui, como é que é o nome da rua? É Itaqui? A avenida Itaqui, a gente tá aqui do lado do Aí, Arena. eles estão em Itaqui, na Itaqui aqui. Hã? Tá Itaqui, Estão aqui. na Itaqui, Tá aqui na Itaqui. Pastor Emerson Ramos, olha ele rindo, Pastor Everton. É isso aí, pessoal. Ó, eu espero que vocês aí tenham curtido bastante, tá? Não vamos se estender mais aí, que já a maioria aí tá no horário de pico, né? Então, cara, Olha o Rua Everton 15 fazendo de propaganda aí, novembro, ó. 40. Nossa igreja, eu achei que ele ia escrever. Nossa. No- Rua 15 de novembro, Nossa Senhora da Aparecida. Não, Ué, ó, faz esses intercâmbios aí, cara. Vamos, Legal. não. É igual aquilo que a gente falou. É o corpo, né? Exatamente, é a união, mano, cara. exatamente. É a união. Ah, né? já faz dia 19 agora, semana que vem, é a inauguração oficial lá, mano. Ah, se você não tiver é nada. novo lá? Se você, a gente tá fazendo os cultos sem inauguração oficial. Dia Ah, 19 você agora já me inaugura manda oficial. lá no WhatsApp lá já. Everton, já manda aí já que o Rafa vai fazer uma visita lá no dia 19. A sogrona do senhor tá falando, bênção demais. Top. Glória a Deus. Minha sogra é da intercessão, mulher de Deus, faz uma feijoada, mano. O dia que vocês quiserem comprar uma feijoada eu sabia top, que o senhor ia falar da comida. você dá um toque nela que ela faz Ô, uma dona feijoada Vanusa, boa. todo domingo dando multa lá pra senhora, dona Vanusa? Mas pior meu que... sogro faz carreta. Ó, fazendo propaganda de todo mundo. Vai, bora. Ó, pior que assim, eu almoçava, antes de eu casar, eu brincava com a minha mãe, ó. Vou casar não é pra ir na minha casa não, hein? Ela, tá bom, Rafael. Vou casar não é pra ir na minha casa não. Vixe, quase. Basicamente, todo dia eu tô lá quase. Você que tá lá, né? Resolvendo as coisas. Parabéns pela estrutura. Valeu, Jefferson. Deus abençoe. Top, Jeff, Tamo aí. top aqui. Só esse pedestal que não quer parar, ó. O seu parou. O seu... Não, meu parou. Fiz uma oração nele aqui, ele tá... Por que o seu parou e o meu não, mano? Ó. Ixi, o seu tá caindo, hein? Tá em pecado, Rafael? Pessoal, Tem que confessar, tem que confessar. Não vou se estender mais não, tá? Mas Olha lá, ó, como veio o senhor outro tá recado, bonito ó. lá na TV. Opa, veio outro recado, ó. Acaba agora! Tá, ó. Então vamos lá, ó. Próximo Resgate Cast não será mais no Facebook. Onde será? Aonde? Aonde? Comenta Pra aí, onde? Onde irá o cast? YouTube. Bota o link aí, por favor, aí, Gabi, ó. Ela vai botar Posso fazer aí. uma propaganda do nosso podcast também? Agora. Ó, pessoal, Vamos marcar um dia, nós entrevistamos vocês entrevistam Vamos, nós. mano, é isso aí mesmo. Ó, pessoal, o nosso é o Noverbo. Mas Segue não lá. tem pergunta difícil igual eu fiz pro senhor, não. Não. Segue lá no Instagram, Noverbo. Noverbo. Todo domingo, às 10 da manhã, vai ao ar lá no YouTube do Noverbo. Aí no YouTube do Noverbo também. É o senhor. Sou eu. Tô moscando aqui. Eu ia falar, senhor, tem alguém cuidando aí, mas eu... Muito bom foi esta tarde, grande aprendizado. Obrigado, dona Vanusa. Ó, a todos vocês, tá? Um grande abraço. Vai botar o link aí, Gabi, do YouTube? Depois o link vai estar disponibilizado aí na page, tá? Essa live não vai ficar salva. Vai? Nem perguntei. Vai? Vai, tá vendo? A sorte de vocês vai. Se vocês quiserem vir aí depois ver também, compartilhar com os amigos, fiquem à vontade. Foi um prazer imenso ter vocês. Pastor, foi um prazer imenso receber o senhor. Cara, eu que agradeço. Obrigado o senhor é um mesmo. irmão de verdade aí. Top, obrigado, mano. Obrigado pela honra. Obrigado por o senhor ter vindo, né? Numa quarta-feira à tarde, né? Ainda estamos em, responde aí se vocês gostaram do horário aí, tá? Nós estamos em teste aí. A gente lá também. Estamos testando aí o horário que o pessoal mais gosta. Eu quero competir com o Flow, cara. Quero fazer à noite, no horário do eu Flow, vou logo. competir com o Pode Pá, então. Então. Tem que mirar quem tá lá. Brincadeira, pessoal. Nós não somos rivais. Se esse vídeo chegar em vocês, os caras vão vir como? Monark, queremos você aqui. Igão, queremos você aqui. Mítico, queremos você aqui. Vamos converter os caras. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? A todos vocês, muito boa tarde aí. Que vocês tenham um final de tarde abençoado por Deus, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.